Olá! Hoje vamos começar a pensar no plano de marketing, em como você vai chamar a atenção e ser encontrado para começar um relacionamento com o seu público. E onde está o seu público? Você pensa nisso? O que eles veem? Onde é que eles andam? Em que rede social? Como é que eles buscam? O que a gente pode fazer para facilitar esse encontro? Pouco tempo atrás, a única forma poderosa de chamar a atenção de um produto era fazendo propagandas pagas, e super caras nos veículos de comunicação de massa, como as revistas, as TVs, rádio, outdoors, eventos. Ao mesmo tempo que era complicado porque era muito caro, era simples porque bastava pagar, Você contratava uma grande empresa, soltava as propagandas todas e dava certo. Hoje ainda existe essa opção, Com muito dinheiro, só um marketing muito mal feito não prospera. Mas hoje ele tem limite. E o limite é o produto, que precisa de qualidade para se manter atrativo. Porque chamar a atenção você até consegue com dinheiro. Mas reter a atenção e principalmente ser recomendado por clientes reais somente com um produto excelente. E ser recomendado pelos clientes, usuários, é a meca do marketing atual, A gente quer fãs da nossa marca, que propaguem e façam eles mesmos a propaganda. No passado não era assim. Mesmo produtos péssimos, eles eram considerados melhores porque fazia propaganda e aí parecia que a gente não tinha opção e os artistas usando o produto davam a legitimidade e tal. Hoje a gente sabe que sempre existe um monte de opção, e um monte de preço e que nem sempre o melhor é o mais caro e por aí vai. Então a democratização dos meios de comunicação deu uma atrapalhada no esquema pagou-passou. E hoje a maior moeda é o engajamento real, seja nas redes sociais, nas lojas ou nos eventos, Quem não tem fãs reais, a marca perde. Não adianta apostar só na propaganda. Por isso que a gente está vivendo a era dos influencers, das tribos, porque sempre a gente está procurando saber a opinião de pessoas que usaram o produto ou pensam como nós, A gente precisa das influências certas e assim a gente está se agrupando em torno de comunidades, de nichos cada vez menores e mais específicos. Se eu quero acampar e vou comprar um produto de camping, eu vou perguntar para quem entende. Se eu vou casar, eu vou perguntar para uma noiva que tem o mesmo perfil que eu. A gente tem à nossa mão uma série de canais, onde a gente pode chamar a atenção da nossa persona e formar a nossa tribo. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Então, por mais que tenha ocorrido uma democratização do espaço de marketing, os canais eles ficaram super saturados e chamar a atenção hoje virou uma arte complicada. É democrático, todo mundo pode fazer, mas aí virou um engarrafamento de marcas. Por isso que é muito importante rever os vídeos anteriores para chegar numa persona bem definida e estabelecer um bom diferencial para se destacar e chamar a atenção nesse espaço tão concorrido, Se você tiver um produto bom e um bom posicionamento, uma boa colocação de produto, vai aparecer mais. E não basta saber o seu diferencial, Ele deve ocupar o tema central da sua comunicação. Não só quando você escolhe um tema, de um post, mas nesses detalhes que acompanham o texto, como frases e termos que se repetem, tom de voz e tudo mais. Se você não pensar nos elementos que vão fazer o contorno da sua marca, para ficar mais claro quem é você passando ali na timeline, para se destacar, você vai tentar chamar a atenção do seu público, mas vai tentar chamar a atenção com tinta transparente. Se você não tem um contorno bem definido de marca, não adianta você falar que mesmo que a pessoa se interesse, ela depois não vai lembrar quem falou. Então, vamos começar pelo trabalho de base, que é o marketing orgânico, O que é o marketing orgânico? É atrair atenção e captar clientes sem ter que pagar por isso. Simples assim. Mas essa expressão, marketing orgânico, ela tá com os dias contados, porque em breve vai sobrar apenas o tráfego orgânico, porque não existe, na verdade, esse limite tão definido, porque gerar conteúdo, o marketing orgânico, ele sempre tem um custo, que é a geração de conteúdo, porque toma muito tempo, você precisa aprender técnicas de redação, criar um design,
Tem também os custos dos sistemas de apoio ao marketing orgânico, né? Como plataformas de envio de newsletter, captação de leads, mensuração e várias outras despesas que ficam meio que disfarçadas de custos fixos, mas que são custos necessários para dar suporte ao marketing orgânico. Então, o marketing orgânico, ele não é o gratuito, né? Ele é só um jeito de gerar tráfego orgânico. Mas é bem verdade que é super possível, apenas com tempo, garra e muita disposição, fazer um plano simples de marketing que pode ser bastante eficiente. Eu e a Bia, a gente é prova disso. Mas chega um momento que a empresa cresce e a estrutura se faz necessária. E aí vocês vão ver que vocês vão fechar aqui um RD Station, um MailChimp, alguns aplicativos, né, de gerenciamento de dados, enfim. A grande diferença entre o marketing pago e o orgânico é que o pago é mais fácil de mensurar, né? O retorno sobre o que foi pago. Então você paga por uma campanha e mensura o resultado dessa campanha. Mas ela dura só o tempo em que você paga e nada mais. Já o marketing orgânico é um investimento sustentável, porque uma vez que você gerou um conteúdo relevante para sua persona, ele vai estar eternamente online, disponível para atrair novos clientes ao longo do tempo. E você pode mensurar, né, alguns critérios dessa matéria, desse conteúdo colocado na internet e melhorar esse material até ficar perfeito. E aí você aproveita todo o seu esforço em gerar esse conteúdo. Então, nos próximos vídeos, né, nesse bloco todo, eu vou falar dos canais de distribuição, das possibilidades gratuitas de promover o seu produto ou serviço. E no próximo tema, mais pra frente, a gente vai entrar em marketing pago. Escolher em quais canais você vai investir esforço é bem importante, porque não é bom para sua reputação abrir com as pessoas um canal e não aparecer com frequência, não parar para conversar ou deixar desatualizado. Mas também a gente não deve escolher só um e deixar de experimentar outros canais para ver se de repente é mais interessante, se atrai clientes, né? Se você acerta na sua tribo. Então vale testar e medir para poder decidir com mais eficiência e dados, né, se vale investir energia naquele canal ou não. Então, antes de sair abrindo canais, pensa no seu plano de marketing completo e faz as seguintes perguntas. Onde está o público que pode encontrar e curtir os meus produtos e serviços? Quais informações serão expostas em cada canal de contato? E como eu vou me aproximar dessas pessoas através desses canais? Qual a minha capacidade de gerar bons conteúdos? E quais canais têm mais a ver com o tipo de linguagem, abordagem e tema escolhido? Essas 3 perguntas vão nortear a base do planejamento de cada canal. Uma estratégia de marketing de sucesso hoje em dia, ela é necessariamente multicanal. Se você só tem um perfil no Instagram, você vai parecer uma marca frágil, né? Pode ser entendida inclusive como amadora, porque geralmente uma empresa mais sólida, que tem uma estrutura, não existe um só canal, né? Pelo menos tem um blog ou tem um canal no Pinterest, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Não se engane, quando um casal decide por um profissional, principalmente os mais relevantes para o casamento, eles fazem umas pesquisazinhas em outros canais. Então, vamos distribuir. Não precisa ser em todos, a gente tem que ver o que a gente dá conta, mas a gente tem que ter uma distribuição, né, que não seja unicanal. O Pinterest, por exemplo, é uma plataforma excelente para quem trabalha com casamento. E tem pouca gente explorando, né? São mais as marcas de produto que estão explorando. Sendo que o trabalho para alimentar mais essa rede é muito pequeno, porque eles têm uma API que simplifica muito. Um esquema eficiente é criar um tema, um assunto, um conteúdo que seja relevante e explorar esse conteúdo e fazer as variações para distribuir nos diversos canais, né? Mas sobre marketing de conteúdo a gente vai falar no próximo vídeo. Hoje é só uma introdução sobre os locais onde o seu cliente vai te encontrar usando apenas o marketing orgânico. Então eu vou separar o marketing orgânico aqui em 3 grandes blocos para facilitar a conversa. Existem as redes sociais, a rede de busca do Google e os relacionamentos construídos offline, correto? Porque construir relações, fazer um networking também é um tipo de marketing orgânico e bastante importante no nosso mercado. Eu digo orgânico porque a gente não precisa pagar nada por isso, né? Tirando um cafezinho, que é a mesma questão do marketing orgânico. Ele sempre tem um custo, mas ele não é um custo direto, né? Vou começar com o Google.
No passado, era muito importante ter um site, mesmo que fosse só para funcionar como um cartão de visita virtual, né? Onde as pessoas podiam te buscar e podiam ter acesso ao seu telefone e e-mail. Só que esses dias acabaram, né? Ter um site só para divulgar informação básica não é mais indicado. Porque você encontra essas informações no perfil do Facebook, do Instagram, em todo lugar. Então, se for para ter um site só como cartão de visitas, é melhor não ter. Ou fazer um site super simples no Google Meu Negócio. É uma ferramenta super à mão, super simples, bem importante para você ser encontrado. Principalmente quando você tem uma loja e não tem um site. É configurando a conta no Google Meu Negócio que a sua empresa vai aparecer nas pesquisas com horário de atendimento, localização nos mapas, né, no Waze e tudo mais. Inclusive ser achado nos assistentes virtuais como a Siri, a Alexa, no Waze, né, já falei, em todos os outros mapas. É gratuito e você ainda tem uma ferramenta para fazer um site simples com poucos cliques. É realmente uma ferramenta super simples e muito útil. Eu coloquei nas atividades extras um link para você aprender sobre o Google Meu Negócio. É super simples, se você precisar dar uma olhada lá. As pesquisas feitas nos buscadores do Google, elas retornam endereços de blogs, sites, vídeos no YouTube e qualquer outra URL disponível na internet. Os conteúdos da maioria das redes sociais não entram nessas respostas, só o perfil principal da conta, né? Portanto, todos os posts que você criou para o Instagram, eles vão ficar soterrados lá no subsolo escuro do seu perfil, onde só vão aparecer os amigos e clientes que já são seus. Afinal, eles foram lá no fundo do seu perfil para te conhecer melhor, né? Já os conteúdos publicados num blog ou no YouTube, eles permanecem sendo buscados e achados, né? Por quanto tempo eles se mantiverem relevantes. E você pode e deve manter sempre atualizado. Então você reforma o texto, o design e o que mais você perceber que precisa mudar ao longo do tempo. Então você gera um conteúdo e ele fica muito tempo ali ativo, né? Servindo realmente para atrair a atenção do seu público. E aqui vale um parênteses muito importante. O nosso mercado ele adotou o Instagram com uma força cega, mas as pesquisas mostram que os noivos pesquisam muito mais no Pinterest, né, num primeiro estágio, e na web, e depois, conforme vai conhecendo o mercado e os fornecedores, é que eles seguem para um relacionamento no Instagram. Mas os noivos, eles buscam sim, tudo no Google, eles buscam muito no Pinterest, eles não estão só no Instagram. Por isso que é muito interessante criar, né, sua rede de conteúdos na web e no YouTube, né? E no Pinterest também, né? Para você disputar a atenção nesse estágio inicial das pesquisas dos noivos. E não é só isso. Como os posts das redes sociais são efêmeros, né? Eles duram pouco, eles viram bolhas no ar. A gente posta um dia e ele tem aí o quê? 48 horas, 72 horas, né? A gente sente então a necessidade de postar todos os dias, pra gente não ser esquecido, né? Porque se ele some, você tem que estar toda hora colocando ali. Eu não vou negar aqui que o volume nas redes sociais funciona, mas eu vou lutar para que a gente não vire escravo condicionado de fazer um volume insano de posts para aparecer. Sabe o que parece? Que a gente vicia, como quem aposta, né? Aposta um post na minha audiência. Então, se eu aumentar o cacife e apostar mais e mais, uma hora eu vou aumentar as chances, né, de ser notado e ganhar o jogo. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que ver passar um post pela nossa frente não significa mais nada no dia de hoje. Porque tá lotado de post, é tanta informação. O conteúdo que não é interessante, que não tem um contorno de design, de marca, que eu não percebo, que não tem personalidade, ele vai passar. Eu não vou nem lembrar quem é. Agora, quando o post é interessante, a gente grava, né? Isso não tem a ver com volume, tem a ver com ser interessante. Já na web, o conteúdo ele não morre em um dia, nem uma semana, né? Ao contrário, ele começa a ficar bom mesmo depois de um tempo, quando você vai ajustando as falhas, quando os bots do Google já indexaram toda a página e já sabe as palavras-chave, ele vai mostrando mais. Então você vai melhorando até que você tenha uma matéria matadora sobre o assunto. Vamos seguir com o Google, né? Para ser achado pelo buscador mais importante do mundo, você precisa entender como ele funciona. Lá na página do Google Meu Negócio tem uma explicação básica. O importante é entender o que eles chamam de SEO, né? Search Engine Optimization, que é engenharia de otimização de busca. E o que isso significa?
que a gente precisa das pistas corretas, exatamente como o Google vai entender melhor para otimizar a engenharia de busca. Existe um sistema de indexação, de organização de páginas, onde os robôs do Google eles vão navegando em todos os sites e entrando nos links dessas páginas e armazenando todas as informações. Ele pega o nome da URL, a palavra-chave, a descrição da página, os termos mais usados e vai guardando todas essas informações. E é de acordo com essas informações armazenadas que o Google vai te responder quando você fizer uma busca lá. Então é importante a gente entregar essas informações do jeito que ele gosta de ler, para ele entender do que você fala e te distribuir direitinho. A gente vai ter um vídeo só para esse assunto, mas hoje, nessa introdução, eu quero só que você saiba que todo o conteúdo na web tem uma palavra-chave e outros atributos que podem ser usados para potencializar a sua encontrabilidade. As imagens são muito importantes, é sempre bom você colocar o nome da imagem com a palavra-chave, que buscaria o seu produto, ou com o nome da sua empresa, ou os dois, coisas que a gente vai ver em detalhes depois. Mas ao contrário das redes sociais, como eu disse, as suas páginas na web, elas podem ser mensuradas e você vai poder acompanhar o volume de interesse no seu conteúdo ao longo do tempo e vai poder melhorar. As redes sociais, claro, elas também apontam alguns números, mas as correções, elas vão ter que ser feitas em outro post, Não adianta nada você corrigir uma coisa que não funcionou muito bem. O que já passou não importa mais, porque não vai mais ser exibido, vai ficar decantado lá no final do seu perfil. De qualquer forma, se a gente quiser modificar, se a gente viu que não foi, ou a gente deleta, ou a gente só vai conseguir alterar um texto e tal, mas a gente não pode nem mudar a foto. Ou seja, um post colocado nas redes sociais não tem conserto, não tem evolução. Ele é descartável. Então, pensa nessas 4 possibilidades, Um blog seu, matérias suas, matérias publicadas em outras revistas sobre você, vídeos e imagens, Se você fizer um plano modesto que você possa cumprir essas 4 esferas, você vai ter um plano bem feitinho. Se você hoje só tem um Instagram, seria muito interessante você criar um site simples. Eu sugiro um site no WordPress. Se você não sabe nem o que é isso, tem um material lá nas atividades extras para te ajudar. O WordPress é uma ferramenta gratuita para criar blogs e sites. É super plug and play, você consegue entrar ali. Não é tão fácil assim, mas também não é impossível. Nada que um Google não resolva. Para você colocar um conteúdo no Google, você vai precisar ter o seu blog ou conseguir publicar uma matéria sua, ou do seu produto em outros blogs ou revistas, de casamento. Outra opção bastante viável para quem não quer criar um blog é criar um canal no YouTube. Então você gera conteúdos em vídeos lá e ele vai ser buscado nos buscadores do Google. Você pode até só distribuir suas lives, seus vídeos no Instagram, no canal do YouTube. Pelo menos você vai jogar seu conteúdo no mar vivo, não vai ficar soterrado lá na rede social. E se ele vai atrair atenção de verdade, aí vai depender de você, de aprender a usar, divulgar, inserir capas interessantes, escrever descrições que atraem, usar as tags, cartões e tudo mais. Eu vou colocar um link nas atividades extras, porque essas são plataformas que estão sempre mudando. Então, melhor do que eu te explicar como é que faz card no YouTube, é você ir no Google e ele mesmo te explicar. Gente, busca sempre o FAQ da própria plataforma. É uma dica muito boa. É claro que tem outros blogs falando e são válidos também, mas geralmente os nativos da própria plataforma são os que explicam melhores, com videozinhos e tudo mais. E se você já tem um blog, não gere conteúdos rasos, como se eles fossem da rede social. São diferentes. No Google, as pessoas querem achar matérias que entreguem valor de verdade e não um entretenimentozinho com 1 ou 2 dicas. Isso é bom pro Instagram mesmo. Foca em poucas matérias, mas que elas sejam muito interessantes para o seu público. Pensa assim, qual é o maior problema que os casais enfrentam no momento em que eles estão considerando comprar o produto ou o serviço que você vende? O cerimonial, por exemplo, ele tem que trabalhar com decisões iniciais, porque o momento em que os noivos estão vendo cerimonial é no início. Então, quais são as dúvidas do início, Valeria colocar uma matéria, por exemplo, com os melhores locais para casar na sua região, ou um passo a passo para dar entrada no cartório, um cronograma de casamento, ou assuntos como esses, lá do iniciozinho.
né? E capricha para ser a melhor matéria. No caso dos locais, né, se fosse essa uma matéria, pode ter fotos de cada lugar, capacidade máxima, dicas sobre o que tem de bom e o que tem de ruim, preço. Se colocar preço vai ser a matéria mais buscada em pouco tempo, porque é isso que o Google gosta, de mostrar valores, de entregar o que os noivos querem ver. Pense em algo que tenha a ver com o seu produto ou serviço, que seja muito bom para o casal, que seja ou porque facilita, ou porque alerta, ou porque resolve. E antes de sair produzindo a matéria, lembra lá dos primeiros vídeos do módulo Eu Empreendedor, de criatividade. Pesquise, procure ler as melhores matérias desse mesmo tema. Vai no Google, faz a busca, acha as matérias, lê e acha uma maneira de fazer melhor, né? Que entregue mais conhecimento, mais beleza, ou algo que só você sabe, que seu público vai gostar de saber, algum case interessante. Se você já tiver avançado no marketing, já está fazendo funil de vendas, coisa que a gente também vai ver mais adiante, aí você já pode publicar, por exemplo, a matéria dos locais para casar na região sem o preço e colocar uma captura de lead dizendo: clique aqui para receber um PDF com os valores de aluguel dos espaços mencionados na matéria, por exemplo. Então, é gerar matéria profunda que responda realmente, né, uma dor dos noivos, e aí ela vai ser achada por todo mundo e vai gerar autoridade. Então, recapitulando, para ser encontrado no Google, é importante cadastrar o seu negócio no Google Meu Negócio e criar conteúdos adicionando determinadas palavras-chave em seus blogs, né, sites ou no YouTube. E tem também outra possibilidade que eu deixei por último, porque tem relação direta com o Pinterest, que é o Google Images. É muito importante para o nosso mercado, porque é muito visual. As noivas buscam imagens, né? Quando ela pensa em decoração, ela vai lá no Google, ela faz buscas e ela seta para imagens. E as imagens do Pinterest, eles aparecem nos buscadores do Google. Ele ganhou muita atenção das noivas porque ele está de mãos dadas com o melhor buscador, que sabe reconhecer o que a noiva quer, né? Ele conhece o público. E aí ele retorna exatamente o que ela quer ver, né? Então, publique imagens na web ou no Pinterest, coloca o nome da imagem, o nome da marca, a palavra-chave de como é que você quer ser buscado, né? Como é que a noiva busca o seu serviço. E aí você vai realmente acionar as noivas que estiverem buscando as imagens. Antes de seguir, eu quero que você pare e pense por um momentinho, tenta lembrar alguma vez em que você começou a se interessar por algum assunto novo, que você não conhece ainda. Ou porque você engravidou e aí você vai ver coisas de criança, de gravidez, ou quando você marcou uma viagem para um lugar muito diferente, ou sei lá, vai montar um carro antigo ou reformar a sua casa. Você se lembra da primeira busca sobre esse assunto que você fez? Se foi no Instagram ou no Google? Pensa, comecei um assunto, aonde é que eu vou buscar a primeira informação? Geralmente, as primeiras pesquisas, elas são no Google. E depois de conhecer alguns fornecedores, depois de entender um pouquinho, de identificar as lojas, as pessoas, aí sim a gente vai seguindo, né, os bons blogs, as lojas legais, aí a gente migra para uma relação nas redes sociais. As buscas para entendimentos mais profundos, elas são feitas na web e não nas redes sociais. Nas redes, a gente quer se divertir, a gente quer ver gente, a gente quer ser visto, a gente quer se conectar. A hashtag é o pior jeito de achar alguma coisa. Hashtag é slogan, é para você curtir. Agora, é importante também dizer que ainda mais forte que as buscas na web estão as relações offline, né? Como a gente chama normalmente de boca a boca ou networking, né? Que também faz parte do marketing orgânico e deve ser pensado com muito cuidado e atenção, porque dos 3 pilares, né, web, redes sociais e relacionamentos, esse último é o mais importante. Mas claro, ele também depende dos outros para ser eficiente, afinal, ninguém quer indicar uma pessoa, indicar um produto ou uma empresa que não tem uma boa construção de marca nas redes e na web. Então assim, a indicação boca a boca ainda é a relação mais importante que a gente tem que criar. Você já ouviu falar em hora bar? A CBN tem até um podcast com esse nome. Hora bar é sentar para conversar, livremente, com pessoas do seu mercado ou não.
É um papo para você trocar ideias, impressões de business, de trabalho. Aqui a gente fala muito em tomar um café, né? Mas a tal hora bar, ela é muito importante mesmo. Quantas pessoas nesse mercado eu conheci porque simplesmente me ligaram e a gente marcou um encontro, marcamos um café e mesmo sem conhecer direito. E aí depois essa pessoa já fica mais íntima. Hoje eu tenho relações mais próximas de pessoas que eu simplesmente tive um momento hora bar com ela. E aí aquilo fica. E aí as indicações acontecem. Então é muito importante. Pense e cuide dessas 3 áreas, né? Eu vou falar mais de relacionamento em um outro vídeo que eu separei para falar só sobre isso. Mas aqui nessa introdução, eu só quero que você pense, né, que as relações são o seu maior patrimônio. E a gente tem que cultivar e fazer crescer. Cuidar desse seu ecossistema, né? Quem são as pessoas que você já se relaciona, com quem você quer se relacionar. Ou seja, não importa o estágio da sua empresa ou para onde mais você quer expandir, são as suas relações que vão te levar lá. Então, saiba o que você quer e coloque uma ação em prática. Lembra que as relações são a nova praça ou pontos de venda? A gente vai falar disso ainda lá no vídeo que é só de relacionamento. As primeiras indicações, quando você pensa em fazer um casamento, geralmente vêm de familiares e amigos, né? A primeira reação que acontece quando você fica noiva, quando o casal resolve casar, é contar pra todo mundo, né? E aí, claro, começam as indicações. É natural. Você conta que tá casado, quem já casou fala, eu tenho pra te indicar e etc e tal. Mas junto com essas indicações, sempre veio uma gugada. A noiva ficou noiva, ela vai lá dar uma gugada também. O caso é que hoje uma boa forma de indicar é já recomendar o perfil do Instagram, né? E aí os noivos vão mesmo direto para o Instagram para validar a recomendação. Mas as ferramentas de buscas das redes sociais são muito inferiores à do Google. Então, quando a gente tem uma pergunta na nossa mente, não são nas redes sociais que a gente vai buscar, né? Uma hashtag não vai me responder o valor da diária do Copacabana Palace, né? Ou quais são as empresas de vestido de noiva possíveis para mim. Então o Instagram é quando você já indica uma pessoa, ela vai lá pro perfil. Agora, buscar alguém novo no Instagram é muito raro. Pensa só, o mecanismo de busca do Instagram são as hashtags e as informações do perfil, né? Então essas pesquisas, elas são muito imprecisas. Elas não retornam na mosca como o Google. Eu não faço uma pergunta e tenho uma resposta no Instagram. Por isso, o Instagram não é uma rede boa para pesquisa de informações. E tá tudo certo, ele nem quer isso, gente. Se ele quisesse, ele seria. Porque ele é uma rede de relacionamentos. É um lugar que te sugere, né? Você pode ser passivo, o que é muito perigoso. É uma rede muito mais para te aproximar dos seus relacionamentos já estabelecidos, né? E construir novos na rede. Então ele quer sempre te mostrar alguma coisa interessante para te deixar lá, preso nas redes sociais. Ele tem uma dinâmica muito instantânea, sempre atualizada, né? Entre as comunidades que escolhem se seguir. Então você tá querendo sempre estar acompanhando, sempre sabendo o que tá rolando. Uma derivação mais divertida do Twitter, né? Mas tem esse caráter de tempo real. Já o Google, ele tem outra cadência, percebe? É um campo em branco que você vai buscar algo. Ele não te sugere, né? Você precisa buscar. E ali você espera encontrar um material mais profundo ou já comprar alguma coisa, né? Agora, o YouTube, ele já mescla os dois. Ele te sugere e você também faz busca, né? Ele combina muito bem os dois. Mas isso é importante saber, porque no Google a gente está buscando a solução de um problema. Nas redes sociais a gente está se divertindo. É mais como a TV, sabe? É de sugestão. Então, como eu acabei de falar, o Instagram é uma rede de sugestão, né? Sugestão de conteúdo, como as TVs, os rádios, jornais, revistas. Então, o nosso esforço é sempre no sentido de ser distribuído mais e melhor por eles, né? Então, o Instagram, o Facebook, o Pinterest, o YouTube, e qual mais rede social você escolher para se relacionar. E para isso, a gente tem 2 opções. Ou a gente paga, né, como antigamente, nos veículos clássicos de TV, jornal e etc. E aí você paga. Ou você entende como cada canal distribui os seus conteúdos, né? Quais parâmetros o algoritmo de cada canal usa para te distribuir. E essas informações, elas nem sempre estão claras pra gente, né? Então, eu não aconselho também ficar nessa neurose de estar super atualizado o tempo todo sobre como cada canal, né, de rede social reage. Lembra dos vídeos sobre gestão do tempo? Eu acho que o equilíbrio é a chave da saúde. Procura uma boa curadoria de conteúdo sobre os comportamentos das redes sociais e vai ser o suficiente.
Quando sai uma nova atualização, as pessoas que falam de Instagram, de Facebook, escolhe uma boa curadoria de cada um e eles vão te atualizar e basta. A gente também não tem que ser o que sabe mais sobre cada rede social. A gente tem que saber o básico, que ali é uma rede de sugestão, então tem que divertir, se relacionar. É diferente do conteúdo profundo da web. Acho que o foco importante é saber que o grande valor das redes sociais é ser um local para interação entre pessoas, para gerar relacionamento. E é aí que entra uma explicação importante. Sabe por que dizem que a gente deve usar todas as novidades das redes sociais? Né? Tudo que eles lançam que a gente deve usar na hora? Por quê? Porque a tarefa mais importante para as redes sociais é conseguir identificar entre tantos perfis quem é interessante e quem não é, né? Para ele distribuir com mais intensidade. E se coloca no lugar deles. Eles não têm uma relação profunda com os canais. Então eles têm dados. Eles só podem parametrizar algumas coisas. Então, as pessoas que correm para testar novidades tendem a ser pessoas antenadas, certo? Tendem a ser pessoas mais interessantes. Então, por associação, eles acham que são pessoas interessantes e aí ele distribui esse conteúdo. Então, quem tem um volume grande de comentários também vai ser uma boa hipótese de perfil atraente. E por aí vai. Então, ao invés de ficar aqui querendo decorar como é que é o Instagram, pensa na lógica por trás dele, né? No Instagram, por exemplo, é importante pensar em como que o usuário navega, né, nas diferentes formas ali, né, de distribuição, de acordo com a maturidade de relação com você. Por exemplo, uma noiva curtiu uma indicação de uma amiga e tá lá te seguindo. Ou ele achou você na ficha técnica de um outro post de um outro fornecedor e passou a te seguir. No momento que ele está deslizando o feed e ele não te conhece ainda direito, é capaz dessa pessoa nem saber que é você que está fazendo esse post, ela só passa. Então, quanto mais você tem definido uma identidade de marca, falei disso já, né? E capricha na constância, aos poucos essa identificação vai sendo mais clara. Tanto para saber que é você ali passando no feed dela, como vai querer acompanhar seus conteúdos que ela mais gostar. Então, eu sempre indico você ter algumas colunas, algumas editorias que tenham um design próprio, para dar uma organizada no visual e no tipo de conteúdo que você posta. Então, assim, isso serve tanto para chamar atenção pela repetição de ícones no feed, quanto para dar um entendimento visual para quem entra no seu perfil, querendo achar alguma coisa, querendo te entender melhor. Se você tem algumas colunas que tem os ícones que identificam, ela vai poder saber o que ela gostou de ver e ver mais daquilo. Eu vou falar disso no próximo vídeo, que é sobre marketing de conteúdo. Mas fica de olho em como reter a atenção do seu público e qual conteúdo, né, você vai usar nesses diferentes espaços do Instagram, né? O que é para feed, o que é para colocar no perfil, o que vai para IGTV, destaques, stories, reels, né? E tudo mais que eles inventarem. Um mesmo conteúdo ele pode ser trabalhado em diversos formatos para se adaptar a esses espaços, né? Ou o que você escolher, ou às vezes o conteúdo que tem a ver só com aquele formato, e vai lá, você não precisa ter uma regra. O importante é alinhar. Conteúdo é forma e conteúdo, né? Então, em linhas gerais, você precisa identificar quais são os elementos que vão fazer você ser percebido pela audiência, né, de cada rede social, e usar a linguagem e os canais mais interessantes de acordo com o objetivo e o assunto do conteúdo. Além disso, e tão ou mais importante, é ter em mente que se você está nas redes sociais, é para promover a sua marca e vender. Portanto, a menos que ele seja um perfil pessoal. Portanto, pensa em como atrair essa pessoa que gostou do seu trabalho para uma relação mais direta, né? Que possa se transformar em uma venda. Esse é o pulo do gato. A gente não pode estar na rede social só como uma vitrine. A gente tem que trazer para dentro, a gente tem que converter. E para converter, o primeiro passo é ter na bio as informações do perfil bem pensadas. Tem que ter endereço de e-mail, saber como contactar. Às vezes tem link do WhatsApp hoje em dia, né? Além das hashtags, são as informações do perfil que vão retornar nas buscas. Então, por exemplo, ter uma das palavras-chave mais buscadas, né, por quem procura o teu assunto, é muito importante, né? Você tem que ter a palavra ali do que você vende. Por exemplo, se eu vendo doces para casamento e o nome da minha loja é Laura Docinha, a noiva, ela não me conhece, ela não vai pesquisar por Laura Docinha, né?
Mas você pode pesquisar, ela pode de repente pesquisar por doces de casamento. E se no meu perfil esse termo estiver no local do nome, vai ajudar ela a me encontrar. Entende? Ao invés de você reproduzir o seu nome, por exemplo, eu já tô no @lauradocinho, é o nome do meu perfil. Ali no nome eu poderia botar doces de casamento. Outro item muito importante nas bios das redes sociais são os links. Eles são a porta para uma relação direta. Então, traça um plano para fazer a separação entre os curiosos do seu perfil dos clientes potenciais e crie uma forma deles entrarem em contato direto com você. Ou por fazer uma oferta, ou clique aqui que eu vou te mandar alguma coisa, mas tenta trazer ele para uma relação mais direta. A gente vai ter um vídeo só para falar disso, né? De encontrabilidade e outro para fazer o inbound, né? Então eu não vou me aprofundar agora nesse assunto. Para terminar essa introdução, eu quero aqui falar sobre equilíbrio. Marketing orgânico é a promoção da sua marca por meio dos canais gratuitos disponíveis, né? E eles vão ser cada vez mais numerosos. Agora, no momento em que eu tô gravando, é o TikTok que tá crescendo, tem uma briga aí, Estados Unidos querendo banir TikTok, enfim, isso ainda vai dar o que falar. Então, não entra nessa loucura de querer acompanhar tudo e tá sempre super atualizado. Escolha algumas áreas para estar atualizado e divide com a sua equipe essa tarefa de se manter em cima da bola em outros assuntos, né? Não é possível segurar sozinho todas as demandas de uma empresa, né? Então, não tenha essa ansiedade. Escolhe um lugar e tenha um ritmo. Ritmo é mais importante que rapidez. Quando você não estiver dando conta, diminua o passo, diminui o volume, não diminua a qualidade, né? A proposta, a qualidade tem que estar sempre só melhorando, o valor da entrega só melhora. O marketing bem feito, ele dura na cabeça das pessoas, ao passo que o volumoso, sem qualidade, ele passa despercebido e dá muito trabalho. Então, não gasta seu tempo fazendo coisa rasa, seja mais direto, mais profundo. Agora que a gente já pensou nessas 3 frentes importantes, Google, redes sociais e relacionamentos, vamos para o próximo vídeo. Vamos trazer vida e conteúdo para nutrir essas frentes e promover nossos negócios, né? Um beijo e até o próximo vídeo.